Você já imaginou quais punições históricas os seres humanos inventaram ao longo do tempo? Hoje vamos explorar 10 punições antigas que vão te surpreender. Prepare-se para ficar chocado com a criatividade e, por vezes, brutalidade das penas usadas no passado. Fique conosco até o final e descubra como a justiça era aplicada de maneiras inimagináveis. Mas antes de começarmos o vídeo, peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que irei postar sempre. Dito isso, vamos para o vídeo. Vamos começar pelo tópico 10, ser fervido. Na Idade Média, por volta do século XVI na Europa, o governo obrigava condenado a entrar em um recipiente de água ou óleo quente. Às vezes se utilizavam cera e até mesmo vinho e chumbo derretido. Se o choque ou dor não deixar a vítima inconsciente, ela vai experimentar uma sensação insuportável de ter as camadas externas da pele destruídas pelo calor até serem dissolvidas. Em seguida, haverá a ruptura completa do tecido adiposo. O processo poderia durar até mesmo 2 horas. Esse método foi usado também pelo imperador Nero, que impôs esta condenação a milhares de cristãos. A sentença era imposta porque o imperador era contra os ensinamentos e pregação do Evangelho de Cristo. Número 9. Esse tipo de morte é chamado de águia de sangue, em referência ao formato do corpo após a execução, e também ao último movimento do pulmão, que se assemelha ao bater da asa de um pássaro. Esse processo também foi retratado no jogo Assassin's Creed Valhalla e no filme de terror sueco Midsommar, em 2019. De acordo com uma pesquisa interdisciplinar envolvendo médicos e historiadores, foi concluído que a águia de sangue, como retratada na série, não seria possível de ser executada de forma realista pelos vikings. A equipe avaliou poemas da era viking e cruzou os dados com a anatomia humana para chegar a essa conclusão. Para realizar esse ritual, seria necessário cortar uma série de músculos das costas, como o trapézio e a escápula, e separar as costelas das vértebras. No entanto, essa tarefa seria extremamente difícil e dolorosa, considerando os fortes ligamentos das articulações. Seria praticamente impossível realizar esses procedimentos de forma rápida o suficiente para manter a vítima viva até o final do ritual. Número 8. Empalamento. O empalamento era uma forma de tortura e execução utilizada por Vlad, o Empalador, príncipe da Valáquia, que governou a região durante o século XV. Vlad era conhecido por sua crueldade, e o empalamento era uma das suas formas preferidas de punição. O processo do empalamento era extremamente doloroso e prolongado. A vítima era colocada sobre uma lança afiada que estava fixada no chão. A lança era inserida pelo reto ou vagina, e o peso do corpo fazia com que ela fosse penetrando lentamente, perfurando os órgãos internos. A lança percorria todo o torso da vítima, rasgando uma saída através do ombro, pescoço ou garganta. Esse processo era incrivelmente doloroso e agonizante, causando uma morte lenta e sofrida. Segundo relatos históricos, algumas vítimas podiam levar até 8 dias para morrer. Vlad utilizava o empalamento como uma forma de intimidar seus inimigos e impor seu poder sobre a população. Ele acreditava que essa forma de execução era eficaz para gerar medo e manter o controle sobre a região. Número 7. Killhauling. Esse método de punição que era comumente utilizado na marinha durante os séculos 17 e 18. Era uma forma brutal e cruel de castigo aplicado aos marinheiros considerados culpados de crimes graves ou de desobediência às ordens. O killhauling envolvia amarrar o marinheiro a uma corda e arrastá-lo pelo casco do navio, da proa à popa, passando por baixo do navio. Dependendo da gravidade do crime, o marinheiro poderia ser arrastado uma ou várias vezes. Esse método de punição era particularmente temido devido aos danos físicos que causava. Durante o processo de killhauling, o marinheiro era submetido a lesões graves, como cortes profundos, fraturas ósseas e até mesmo afogamento. Muitos marinheiros não sobreviviam a essa punição, e aqueles que sobreviviam ficavam com sequelas físicas e emocionais. O objetivo do killhauling era servir como uma forma de punição severa e exemplo para os demais marinheiros, a fim de manter a disciplina e a ordem a bordo do navio. Empregado principalmente pelos holandeses e franceses dos anos 1500. O método foi abolido em 1853. Número 6. Vela romana.
Essa punição consistia em amarrar o indivíduo condenado a uma estaca e queimar viva uma vela ao redor dele. A vela romana era considerada uma punição particularmente cruel e dolorosa. O condenado ficava amarrado e imóvel enquanto a vela queimava lentamente ao seu redor. A intensidade do sofrimento variava de acordo com a duração da punição, que podia durar horas, dias ou até mesmo semanas. Essa forma de punição era utilizada para crimes considerados graves na Roma antiga, como traição, assassinato ou conspiração contra o Estado. Além de infligir dor física, a vela romana tinha também uma dimensão simbólica, transmitindo uma mensagem de terror e poder do Estado sobre os seus súditos. Número 5. Enforcamento e esquartejamento. Registrado pela primeira vez na Inglaterra durante o século XIII, este modo de execução era a punição legal por traição. Por ser extremamente bárbaro, se esperava que ninguém jamais correria o risco de ser acusado de tal ato. Porém, muitos tiveram seu fim desta maneira cruel. O processo começava com a vítima amarrada em um painel de madeira, que era puxado por um cavalo. Então, ela era submetida a um enforcamento lento, fazendo com que a corda cortasse aos poucos a pele e a garganta. Uma vez que a vítima estava agonizando, ela era estripada. Seu estômago era aberto e seus intestinos e outros órgãos picados em pequenos pedaços. Depois que o acusado morria, seu corpo era cortado em várias partes e cada uma era enviada a uma área diferente do país, como um aviso. Número 4. Tortura do rato. Mostrada na série Game of Thrones recentemente, a tortura do rato é um método extremamente cruel. Em sua forma mais básica, um balde com ratos vivos é colocado sobre o torso exposto de uma pessoa. Os executores aplicam calor ao balde e os ratos começam a roer e rasgar caminhos no abdômen da vítima para tentar escapar de tal aquecimento. Além da dor de ter a pele e os órgãos dilacerados, ainda havia o sofrimento ao sentir roedores grandes e imundos se contorcendo por dentro de suas entranhas. O general Pinochet disse ter empregado a técnica durante a ditadura do Chile, entre 1973 e 1990. Nessa época, outras versões do castigo foram aplicadas, com ratos ou aranhas sendo inseridas no reto ou na vagina através de tubos. Número 3. Tortura do bambu. Forçar lascas finas de bambu sob as unhas foi um método muito usado para fazer alguém confessar. Porém, a planta também foi utilizada para lentamente matar uma pessoa. Supostamente usado pelos japoneses em prisioneiros de guerra norte-americanos, o método consistia em amarrar a vítima a um quadro sobre um pedaço de broto de bambu. Sendo uma das plantas com crescimento mais rápido do mundo, as pontas afiadas começavam a perfurar a pele pouco a pouco. O resultado era uma morte por múltiplos cortes, o que seria equivalente a ser deixado em uma cama de estacas afiadas. Em 2008, o programa Mythbusters, do canal Discovery Channel, utilizou um molde humano, daqueles usados em exames de balística, e descobriram que o bambu demora 3 dias para entrar no corpo. Número 2. Esfolação. A esfolação tem uma história longa e grotesca. Registros da prática existem desde 911 a.C., mas ela foi utilizada com maior frequência durante a Europa medieval. Várias técnicas têm sido aproveitadas em diferentes culturas, porém a base continua a ser a mesma: retirar a pele lentamente, mantendo a vítima viva pelo maior tempo possível. Esculturas do período assírio mostram que o processo começa com incisões nas coxas ou nas nádegas, enquanto no modo europeu, a pele era arrancada a partir dos pés. A morte viria normalmente como resultado da perda de sangue e do choque. Porém, nos piores casos, a vítima era mantida em estado de agonia por vários dias, até sucumbir aos ferimentos infectados. Você achou tudo ruim até aqui? Pois com esse último tópico, você vai se surpreender. Vamos falar sobre escafismo. Considerado uma das formas de morte mais cruéis e repulsivas de todos os tempos, utilizada pelos antigos persas por volta de 500 a.C., essa forma de punição podia se estender por vários dias. O indivíduo estava atado a uma embarcação ou árvore e nutrido exclusivamente com leite e mel, até que sofresse de uma diarreia intensa. Seu corpo também era untado com essa comida. Com essa alimentação repetitiva em intervalos diários, a vítima tinha mínima probabilidade de morrer de sede ou fome.
Entretanto, começava ali o seu sofrimento. O mel e as fezes atraíam uma multidão de insetos que invadiam seus olhos, ouvidos e nariz, enquanto vermes e parasitas provenientes da sujeira do barco se contorciam em suas entranhas. A causa da morte resultava de uma combinação de infecções. Segundo o historiador grego Plutarco, uma vítima poderia levar até 17 dias para falecer. A origem da palavra escafismo deriva do termo grego scaphe, que está relacionado à concepção de barcos. Por esse motivo, é também conhecido como os barcos, ou o suplício dos barcos botes, ou simplesmente como tortura dos barcos. No entanto, o termo também pode evocar a ideia de algo escavado ou perfurado. Até aqui já deu, né? Quero saber sua opinião. Qual dessas torturas você achou mais cruel? Comente aqui embaixo. Sabemos que a humanidade está indo de mal a pior, mas não podemos perder as esperanças. Enfim, fiquem com Deus e até mais.